O verso 49 e o verso 50 do Salmo 119 trazem a seguinte declaração: lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é a minha esperança. Tua promessa renova as minhas forças. Ela me consola em minha aflição. Que o nosso Deus é Deus de promessas. Vamos repetir isso juntos? Diga: o meu Deus é Deus de promessas. Esse é o método da ação de Deus. É dessa forma que Deus age. Ele anuncia no presente o que irá realizar no futuro. E o texto deixa isso muito claro, que nós servimos a um Deus, nós estamos diante de um Deus que faz promessa. Quando você olha, por exemplo, para a vida de Abraão, você vai ver que toda a trajetória de Abraão aparece no relato bíblico, ainda chamando Abrão, com 75 anos. E durante toda a biografia de Abraão, você vai ver que o relacionamento de Abraão com Deus está firmado numa promessa. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus anunciou que iria acontecer, que faz Abraão tomar as atitudes que ele precisa tomar. Gênesis 12, a partir do verso 1, vai dizer: o Senhor veio a Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a ordem, é o pedido de Deus para Abraão. Daí vem a promessa: de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, você vai ser uma bênção, você vai crescer, você vai se multiplicar, você vai ter muitos descendentes, e os anos vão passando, Deus vai reafirmando a sua promessa, a sua palavra, o seu compromisso, a sua aliança com Abraão. Nós servimos a um Deus que faz promessas. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Esse mesmo povo, descendente de Abraão, como escravos. Você se lembra, eles foram lá por causa de uma crise. José trouxe toda a família, eram 70 na época, Jacó, seus filhos, netos, enfim. Mas o povo cresceu, começou a se multiplicar e agora eles eram milhões já. Pelo menos, a Bíblia fala de 600 mil homens prontos para a guerra, fora mulheres e crianças. Então, era perto pelo menos de 2 milhões de pessoas. Mas é interessante que esses 4 séculos que esse povo viveu escravizado ali no Egito, porque depois um faraó se levanta que não conhecia José morreu, você conhece bem a história, eles enfrentaram esses 430 anos com uma promessa: nós vamos sair desse lugar aqui e vamos voltar para a terra que o Senhor nos prometeu. Nos prometeu. Tanto é que José, antes dele morrer, ele pede para aquelas pessoas que estão ali se comprometerem com o seguinte: ele diz: olha, quando a gente sair daqui, levem os meus ossos daqui. Os ossos de José eram um símbolo do que Deus estava para realizar na vida daquele povo. Nosso Deus é um Deus de promessas. E, gente, onde é que nós encontramos as promessas de Deus? Diga: na palavra de Deus. Na palavra de Deus. É importante isso, eu quero chamar a sua atenção para isso. Você vai ler a palavra de Deus. Eu tenho dito sempre, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler tal livro, vamos ler de corrido. Por quê? Porque é importante, à medida que você conhece a palavra de Deus, você vai conhecendo os planos, os propósitos e as promessas de Deus para a sua vida. Então, a promessa de Deus não tem a ver com as suas ambições pessoais. Existem coisas, por exemplo, que eu ambiciono pessoalmente.
Isso não tem a ver com a promessa de Deus para a minha vida. Isso só tem a ver com uma vontade pessoal minha. Suponhamos, eu quero conhecer o Acre. Não estou com essa vontade toda, mas suponhamos que fosse. Quero conhecer, enfim, cidade tal, Eu não posso chamar isso de promessa de Deus, isso é só um desejo meu, pessoal. A promessa de Deus também não tem a ver com essas impressões que a gente tem. Às vezes a gente se confunde, né? Nessas sensações, nessas emoções. Eu já vi muita gente frustrada na vida, porque aquilo que ela esperava não aconteceu. Mas deixa eu dizer algo. Você quer saber se algo é promessa de Deus para a sua vida ou não? Se ela se cumprir, é promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpre, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Se não se cumpriu, era só um desejo seu, era só uma sensação que você tinha, uma impressão que você tinha. Poxa, pastor, mas um profeta falou, mas uma missionária me trouxe uma palavra, mas alguém se levantou assim num culto, falou até em línguas, e falou que ia acontecer, e não aconteceu. Não foi Deus. Não foi Deus. A pessoa se equivocou, você acreditou, meus pêsames, que triste. Acontece, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Eu me lembro que tinha uma amiga que frequentava uma igreja, e era uma igreja onde rolava essas profecias. Eu creio em profecia, já recebi profecia que se cumpriu, mas já recebi umas profetadas que com data marcada, tudo, até agora, nada. Bom, com data marcada não aconteceu, então, quer dizer, não era, só a vontade da pessoa que profetizou. Mas uma pessoa se levantou e falou que uma outra ia casar com fulano da igreja. Deu até o nome. E fulano era bonitão. A irmã gostou da profecia, claro que gostou. Acontece que fulano não estava nem aí para ela. Mas ela falou, mas Deus falou. Mas fulano casou, foi embora. E a pessoa ficou muitos anos com a vida amarrada. Então, saiba discernir isso. Que Deus é aquele que faz promessa. Mas todas as promessas de Deus estão embasadas na sua palavra. Se algum dia alguma palavra te chegar, alguma impressão te chegar, algum sonho te chegar, ou qualquer outra coisa, e não tiver fundamento na palavra de Deus, pode ter certeza que não é de Deus. Pensava nisso esses dias e eu me lembrava, até por causa da mensagem que eu trouxe no domingo pela manhã, Paulo escreveu o seguinte: se um anjo aparecer e te trouxer uma palavra, uma mensagem, que não tenha base nisso que eu estou ensinando para vocês, você se lembra aqui que Paulo falou? Vocês considerem esse anjo anátema, que é amaldiçoado. Então, a palavra de Deus é a base para qualquer promessa que Ele vai fazer na minha e na sua vida. Quem entende pode dizer amém hoje à noite por isso. Segundo lugar, então, primeiro, entenda, o nosso Deus é um Deus de promessas. Deus tem anunciado no transcorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, a sua promessa. E deixa eu dizer uma coisa para você, Ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas. Ele não vai começar a pisar na bola agora com você. É engraçado isso, tem gente que se acha tão especial, né? Que diz, não, comigo não vai. Não, Ele não falhou com Abraão, Ele não falhou com Noé, Ele não falhou com Isaac, Jacó, com José, Ele não falhou com Ruth, Ele não falhou com os apóstolos, com Paulo, Ele não vai falhar com você também.